Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado um bom final de semana, que tenha corrido tudo bem com vocês e que vocês estejam bem, né? Vamos à aula de hoje. A gente começou, né, na última aula o módulo 2 do nosso livro, né? E o módulo 2 começa no capítulo 4, que é elementar, meu caro, né? Nós vamos falar sobre um conto de enigma que vai ser trabalhado nesse capítulo, certo? Aí aqui começa assim: quem, onde, quando, como, por quê? Além de questionamentos como esse, uma boa história de enigma é capaz de despertar diversas emoções no leitor, que gosta de desvendar mistérios. Uma simples informação é como uma peça de quebra-cabeças, indispensável para a grande revelação. Aí, aqui tem algumas perguntas, como sempre no início de cada capítulo, né? Temos imagens, né? Aqui, ó, tem uma lupa, parece ser uma arma, uma boina, né? Algemas. Então, olhando essas imagens aí, que objetos podemos identificar nesta imagem? E aí, acabei de falar, né? Que personagens de história fictícias de enigma costuma usar esses objetos? Quem aqui já viu o filme de Sherlock Holmes? Né? Tem a série também, né? Letra B. Que característica você acha que deve ter um investigador? E aí? Todas essas perguntas são pessoais, então eu não vou interferir na resposta de vocês e foram dadas como válidas, né? Porque é pessoal. Você gosta de histórias de enigma ou mistério? Ou assim, vocês gostam de filmes de enigma? E aí? O que vocês responderam? Aí aqui tem as imagens, né? Aí vamos começar a nossa leitura. Histórias com mistérios, suspense e enigma para solucionar costumam chamar bastante a atenção do leitor, né? É um tipo de leitura que prende a gente, né? A gente acaba ficando até o final para poder saber a solução, o que aconteceu, né? Aí a letra A. O que você faria se recebesse dos Correios uma caixa de papelão sem remetente, né? E aí? É resposta pessoal, né? Porque é relativo a esse texto aí de baixo, a caixa de papelão. No texto que será lido, uma senhora de vida reclusa recebe uma caixa de papelão de forma anônima. O que você imagina que pode existir dentro dessa caixa? Aí aqui está dizendo para conversar com os colegas, mas estamos em quarentena, então é você com você mesmo. Ou vocês podem conversar entre vocês no grupo do WhatsApp, certo? Mas o que você acha que tem dentro dessa caixa de papelão? Sem ler o texto ainda, né? Aí vamos à leitura do texto. A caixa de papelão. Miss Susan Cushing, nome em inglês, né? Residente em Cross Street, em Croydon, foi vítima do que pode ser considerado uma brincadeira peculiarmente revoltante.
a menos que algum significado sinistro venha a se provar associado ao incidente. Ontem, às 2 horas da tarde, um pequeno pacote embrulhado em papel marrom foi entregue ali pelo carteiro. Dentro havia uma caixa de papelão cheia de sal grosso. Ao esvaziá-la, a Miss Cushing encontrou, para seu horror, 2 orelhas humanas aparentemente cortadas. Havia muito pouco tempo. A caixa havia sido enviada de Belfort pelo serviço de encomendas na manhã anterior. Não há indicação quanto ao remetente e a questão parece ainda mais misteriosa porque Miss Cushing, uma senhora solteira de 50 anos, sempre levou uma vida muito reclusa. Tem tão pouco conhecidos e correspondentes que é um acontecimento raro para ela receber alguma coisa pelo correio. Alguns anos atrás, no entanto, quando morava em Peng, ela alugou quartos em sua casa para 3 jovens estudantes de medicina, dos quais teve de se livrar por causa dos seus hábitos barulhentos e irregulares. Na opinião da polícia, esse ultraje pode ter sido perpetrado contra a Miss Cushing por esses rapazes que lhe guardavam rancor e esperavam assustá-la, mandando-lhe essas relíquias de suas salas de dissecação. A teoria parece ganhar probabilidade pelo fato de que um desses estudantes provinha do norte da Irlanda, pelo que Miss Cushing acreditava, de Belfast. Nesse interim, o assunto está sendo ativamente investigado. O caso está a cargo de Mr. Lestrade, um dos mais inteligentes de nossos oficiais detetives. Não há mais nada no Daily Chronicle, disse Holmes, quando terminei. Agora, quanto ao amigo Lestrade, recebi um bilhete dele esta manhã em que diz: este caso me parece fazer muito o seu gênero. Temos grande esperança de elucidá-lo, mas tivemos uma pequena dificuldade em encontrar alguma coisa a partir da qual trabalhar. Telegrafamos, é claro, para o correio de Belfast, mas um grande número de volumes foi despachado naquele dia e eles não têm como identificar esse em particular ou se lembrar do remetente. Foi usada uma caixa de meia libra de tabaco doce, o que não nos ajuda em nada. Teoria do estudante de medicina ainda me parece a mais plausível, mas se o senhor puder dispor de algumas horas, eu ficaria muito feliz em ir vê-lo. Estarei em casa e na delegacia o dia todo. Que me diz disso, Watson? É capaz de vencer este calor e dar um pulo em Croydon comigo, contando com a remota possibilidade de um caso para seus anais? Estou ansioso para ter alguma coisa para fazer. Então terá. Toque a campainha para pedir as botas e diga-lhes para chamar um fiacre. Estarei de volta em um momento. Vou trocar meu roupão e encher minha charuteira. Caiu uma pancada de chuva quando estávamos no trem e o calor estava muito menos opressivo que em Croydon, que na cidade Holmes havia enviado um telegrama de modo que Lestrade, com o mesmo vigor, o mesmo garbo e a mesma cara de doninha de sempre, nos esperava na estação.
Uma caminhada de 5 minutos levou-nos a Crow Street, onde Miss Cushing residia. Era uma rua muito longa de casas de tijolos de 2 pavimentos, muito bem arrumadinhas, com degraus de pedra caída e pequenos grupos de mulheres bisbilhotando nas portas. Miss Cushing estava na sala da frente, onde fomos introduzidos. Era uma mulher de semblante plácido, com os olhos grandes e meigos, o cabelo grisalho caindo sobre as têmporas dos 2 lados. Tinha no colo uma sobrecoberta em que trabalhava e a seu lado, sobre um tamborete, uma cesta de fios de seda colorido. Elas estão lá fora, na latrina, aquelas coisas medonhas, disse ela quando Lestrange entrou. Quero que as tire daqui de uma vez por todas. É o que farei, Miss Cushing. Só as mantive aqui até que meu amigo, Mr. Holmes, as visse na sua presença. Por que na minha presença, senhor? Ele poderia desejar-lhe fazer alguma pergunta. De que adianta me fazer perguntas quando estou lhe dizendo que não sei absolutamente nada sobre isso? A senhora está certa, disse Holmes, com as suas maneiras tranquilizadoras. Não tenho nenhuma dúvida de que já se aborreceu mais do que o suficiente com este assunto. De fato, senhor, sou uma mulher sossegada e vivo uma vida reclusa. É novidade para mim ver meu nome nos jornais e ter a polícia na minha casa. Não quero aquelas coisas aqui. Mr. Lestrade, se desejar vê-las, tem de ir à latrina. Era um pequeno barraco no quintal estreito. Lestrade entrou e saiu com uma caixa de papelão amarela, um pedaço de papel marrom e um barbante. Havia um banco no fim da trilha. Sentamo-nos ali enquanto Holmes examinava, um a um, os artigos que Lestrade lhe entregara. O barbante é sumamente interessante, observou ele, segurando-o à luz e cheirando-o. Que acha deste barbante, Lestrade? Foi revestido com alcatrão. Precisamente, é um pedaço de barbante alcatroado. Sem dúvidas, notou também que Miss Cushing cortou o cordão com uma tesoura, como se pode ver pelo duplo corte de cada lado. Isto é importante. Não vejo onde está a importância. A importância está no fato de que o nó foi deixado intacto e este nó é um nó de caráter peculiar. Está muito bem arrumado, já fiz uma anotação sobre isso, disse Lestrade, num tom complacente. O cordão não nos diz mais nada, disse Holmes, sorrindo. Agora vejamos o embrulho. Papel marrom com um nítido cheiro de café. Como? O senhor não notou? Acho que não pode haver dúvida quanto a isto. Endereço escrito com letras bastante irregulares. Miss S. Cushing, Cross Street, Croydon. Foi usada uma caneta de ponta grossa, provavelmente uma J, com tinta muito inferior. A palavra Croydon foi primeiro escrita com I, depois transformada em Y. O pacote foi, portanto, enviado por um homem.
A letra é nitidamente masculina, de educação limitada e pouco familiarizado com a vila de Croydon. Até agora tudo bem. A caixa é amarela, a caixa de meia libra de tabaco doce, sem nenhuma particularidade, exceto 2 marcas de polegar no canto esquerdo inferior. Está cheia de sal grosso do tipo usado para preservar couro ou outros fins comerciais mais grosseiros. E dentro dela temos estes singularíssimos artigos. Enquanto falava, pegou as 2 orelhas e, pondo uma tábua sobre os joelhos, examinou-as minuciosamente. Lestrade e eu debruçamos um de cada lado dele. Espiávamos alternadamente aquelas pavorosas relíquias e o rosto pensativo e ansioso do nosso companheiro. Finalmente, ele as devolveu à caixa e deixou-se ficar ali por algum tempo em profunda meditação. Os senhores observaram, é claro, disse por fim, que as orelhas não são um par. Sim, percebi, mas se isto fosse uma brincadeira de estudante feita a partir de sala de dissecação, seria tão fácil para eles mandar orelhas sem ser cortadas quanto um par? Precisamente, mas isto não é uma brincadeira. Tem certeza? Há fortes indícios contra essa hipótese. Corpos em sala de dissecação são injetados com fluido conservante. Estas orelhas não têm o menor sinal disso. Além disso, são frescas. Foram cortadas fora com um instrumento pouco afiado, o que dificilmente aconteceria se isso tivesse sido obra de um estudante. Por fim, fenol ou uma bebida alcoólica destilada seriam os conservantes que ocorriam à mente médica, certamente não sal grosso. Repito que não há nenhuma brincadeira aqui, estamos investigando um crime grave. Uma dessas orelhas é de mulher pequena, delicadamente formada e furada por um brinco. A outra é de um homem, queimada de sol, descolorada e também furada. Essas 2 pessoas estão presumivelmente mortas, ou a esta altura já teríamos ouvido as suas histórias. Hoje é sexta-feira. O pacote foi despachado quinta-feira de manhã. A tragédia, portanto, aconteceu quarta-feira ou terça, ou antes. Se as 2 pessoas foram assassinadas, quem senão o assassino teria mandado este indício de seu trabalho para Miss Cushing? Podemos dar por certo que a pessoa que enviou o pacote é um homem que queremos, mas ele devia ter razão muito forte para enviar este pacote para Miss Cushing. Que razão seria essa? Podia se comunicar a ela que o ato fora perpetrado, ou, quem sabe, afligi-la. Mas, nesse caso, ela sabe de quem se trata. Será que sabe? Duvido. Se soubesse, por que teria chamado a polícia? Deveria ter enterrado as orelhas e ninguém saberia de nada. É o que ela teria feito se tivesse desejado acobertar um criminoso. Mas se não quer acobertá-lo, devia ter dado o nome dele. Há aqui um emaranhado que temos que deslindar.
Ele estivera falando numa voz alta, rápida, fitando a cerca do jardim sem vê-la. Mas de repente pôs-se de pé e rumou para casa. Tenho algumas perguntas a fazer a Miss Cushing, disse. Neste caso, posso deixá-lo aqui, disse Lestrade, porque tenho outro probleminha para cuidar. Acho que não há mais nada que eu queira saber de Miss Cushing. O senhor me encontrará na delegacia. Daremos uma passada lá, a caminho da estação, respondeu Holmes. Um momento depois, ele e eu estávamos de volta à sala da frente, onde a impassível dama continuava trabalhando calmamente em sua sobrecoberta. Pousou-a no colo quando entramos e fitou-nos com os olhos azuis francos, perscrutadores. Estou convencida, disse ela, de que houve um engano e de que nunca se pretendeu enviar um pacote para mim em absoluto. Disse isto várias vezes para o cavalheiro de Scotland Yard, mas ele simplesmente ri de mim. Não tenho nenhum inimigo neste mundo, até onde sei, porque alguém faria uma brincadeira dessa comigo. Estou chegando à mesma opinião, Miss Cushing, disse Holmes, tomando um lugar ao lado dela. Penso que isso é mais do que provável. Fez uma pausa e fiquei surpreso quando lhe lancei uma olhadela, ao notar que estava contemplando com singular concentração o perfil da dama. Por um instante foi possível ver um misto de surpresa e satisfação em seu semblante ansioso. Mas assim que ela deu uma espiada para descobrir a causa do seu silêncio, Holmes voltou a ficar sério como sempre. Eu mesmo observei atentamente o cabelo puxado e grisalho dela, sua touca impecável, seus pequenos brincos de ouro, seus traços plácidos, mas não consegui descobrir nada que pudesse explicar a evidente vibração do meu companheiro. Há uma ou duas perguntas. Estou exausta de perguntas, exclamou Miss Cushing, impaciente. A senhora tem duas irmãs, acredito. Como descobriu? No instante mesmo em que entrei pela sala, observei aquele retrato de um grupo de 3 damas sobre o aparador da lareira. Uma delas é evidente a senhora mesma e são todas tão parecidas que não poderia haver dúvida quanto ao parentesco. Sim, tem toda a razão. Aquelas são minhas irmãs, Sarah e Mary. E aqui ao meu lado vejo um outro retrato tirado em Liverpool, de sua irmã mais moça, na companhia de um homem que parece ser um camareiro de bordo, pelo uniforme. Observo que ela estava solteira na ocasião. O senhor observa com grande rapidez. É o meu ofício. Bem, está completamente certo, mas ela se casou com Mr. Brown alguns dias depois. Ele estava numa companhia sul-americana quando essa fotografia foi feita, mas gostava tanto de minha irmã que não suportava afastar-se por tanto tempo e se transferiu para o barco de Londres e Liverpool. O Conqueror, talvez? Não, o Mayday. Quando tive notícia dele pela última vez, Jim veio aqui,
uma vez me visitar. Isso foi antes de ter quebrado a promessa, mas depois ele passou a beber sempre que estava em terra, e um pouco de bebida o tornava completamente flagrantemente louco. Ah, foi um mau dia aquele em que tocou novamente num copo. Primeiro rompeu comigo, depois brigou com Sarah, e agora que Mary parou de escrever, não sabemos como andam as coisas com eles. Era evidente que Miss Cushing abordava um assunto que comovia profundamente. Como a maioria das pessoas, levava uma vida solitária, era tímida no início, mas terminava por se tornar extremamente comunicativa. Contou-nos muitos detalhes sobre seu cunhado, o camareiro, e depois, divagando sobre o assunto de seus antigos inquilinos. Os estudantes de medicina fez-nos um longo relato de seus delitos, dando-nos seus nomes e os de seus hospitais. Holmes ouviu tudo atentamente, lançando uma pergunta aqui e ali. Sobre a segunda irmã, a Sarah, disse: porque sendo ambas senhoras solteiras, não moram juntas. Ah, senhor, não conhece o gênio de Sarah, ou isso não o empataria mais. Tentei quando cheguei em Crowdon e conseguimos ficar juntas até cerca de 2 meses atrás, quando tivemos de nos separar. Não quero dizer uma palavra contra minha própria irmã, mas que era sempre intrometida e difícil de agradar era. A senhora disse que ela brigou com seus parentes em Liverpool. Brigou e em certa época foram muitos amigos. Ela chegou a ir morar lá, ficar perto deles, e agora não tem uma palavra dura o bastante para Jim Browne. Nos últimos 6 meses que passou aqui, não falava de outra coisa, senão de seu costume de beber e seu modo de vida. Desconfio que ele a surpreendera metendo o bico onde não era chamada, e dissera poucas e boas, e que foi aí que o desentendimento começou. Muito obrigada, Miss Cushing, disse Holmes, levantando, fazendo uma vênia. Sua irmã Sarah mora, acho que disse, em New Street, em Washington. Até logo, sinto muito que tenha sido perturbada em razão de um caso com o que, como a senhora diz, nada tem a ver. Um fiacre passava quando saímos e Holmes o chamou. A que distância estamos de Wellington? Perguntou. Cerca de 1,5 quilômetros, senhor. Ótimo. Suba, Watson. Precisamos malhar o ferro enquanto está quente. Por mais simples que o caso pareça, há 1 ou 2 detalhes muito instrutivos associados a ele. Quando passar por uma agência telegráfica, dê uma parada cocheiro. Holmes enviou um curto telegrama e passou o resto do percurso reclinado no carro, o chapéu puxado sobre o nariz para evitar o sol no rosto. Nosso cocheiro parou diante de uma casa, não foi muito diferente daquela que acabáramos de deixar. Meu companheiro mandou esperar e já estava com a mão na maçaneta,
quando a porta se abriu e um rapaz sério, vestido de preto e com um chapéu reluzente, apareceu na soleira. Miss Cushing está em casa? Holmes perguntou. Miss Sarah Cushing, extremamente doente, respondeu o jovem. Desde ontem está sofrendo de sintomas cerebrais de grande gravidade, como seu conselheiro médico, não posso assumir a responsabilidade de permitir que alguém a visite. Eu lhe recomendaria voltar dentro de 10 dias. Calçou as luvas, fechou a porta e desceu a rua. Bem, se não podemos, né? Se não podemos, disse Holmes alegremente. Talvez ela não pudesse ou não quisesse lhe dizer muita coisa. Não quero que ela me diga alguma coisa, só queria dar uma olhada nela, mas não tenho a impressão de que consegui tudo o que desejava. Leve-nos para algum hotel decente, cocheiro, onde possamos almoçar. Em seguida, daremos uma passada na delegacia para ver nosso amigo Lestrade. Fizemos os dois uma agradável refeição, durante a qual Holmes não falou outra coisa senão violinos, narrando com grande entusiasmo como havia comprado por 55 shillings de um corretor judeu em Tottenham, seu próprio Stradivarius, que valia no mínimo 500 guinéus. Isso o levou a Paganini e ficava 1 hora bebericando uma garrafa de clarete enquanto ele me contava caso após caso sobre esse homem extraordinário. A tarde já ia muito avançada e a luminosidade ofuscante e quente do sol já se amenizara, num brando fulgor, quando nos vimos na delegacia. Lestrade nos esperava à porta. Um telegrama para o Sr. Holmes, disse. Ah, é a resposta. Abriu, passou-lhe os olhos e enfiou no bolso. Está tudo bem, disse. Descobriu alguma coisa? Descobri tudo. Quê? Lestrade encarou com espantado, né? Está brincando? Nunca estive tão sério em minha vida. Um crime chocante foi cometido e acho que agora o desvendei em todos os seus detalhes. Então, aí aqui é um trecho, né, de Sherlock Holmes, As Memórias de Holmes. Aí aqui tem uma biografia de Arthur Conan Doyle, né, que nasceu em Edimburgo, na Escócia, foi jornalista, médico, escritor e ficou famoso por escrever as histórias policiais. No ano de 1890, publicou o livro Um Estudo em Vermelho, apresentando o detetive Sherlock Holmes. Então, esse é o autor de Sherlock Holmes, das histórias do personagem. A interpretação oral. Levando em consideração as discussões feitas anteriormente, suas disposições a respeito do conteúdo da caixa de papelão se confirmaram? E aí, depois de ler o texto? A resposta é pessoal. Número 2. Qual foi a reação ao descobrir o conteúdo da caixa de papelão? E aí? Você imaginava que seriam orelhas? Eu não imaginaria. Número 3. O que mais chamou a sua atenção nessa história? Então, novamente, a resposta é pessoal. Então, a resposta é de vocês. No final do trecho lido
após conversar com Miss Susan e tentar visitar Miss Sarah, Sherlock recebe um telegrama e em seguida diz ter resolvido um crime chocante. Como você acha que essa história termina? Aí a sua opinião de novo. Quem teria cometido o crime? E aí? Letra B. Em sua opinião, como Sherlock desvendou esse crime? Porque deixa tudo subentendido, né? Não fala nada, né? Não fala o que foi o crime, porque não explica nada, a gente fica pensando, né? Então a resposta é pessoal também. Aí a interpretação escrita. No início da investigação, como Miss Susan é apresentada? Então, ela fala que ela é uma pessoa reclusa, né? E com poucos conhecidos, né? Uma situação do passado de Miss Cushing levantou suspeitas quanto à autoria dos últimos eventos. Que acontecimento foi esse? E aí? Lá no texto. Os acontecimentos foram que anos atrás ela alugou o quarto, né, da casa dela para 3 estudantes de medicina. Mas precisou mandar eles embora, né? Por causa dos maus hábitos que eles tinham, né? Letra B. Características dos supostos suspeitos estabeleceram uma relação com o fato ocorrido. Foi? Então, além de terem sido expulsos da casa dela, os estudantes, eles eram estudantes de medicina e por esse motivo teriam acesso a corpos humanos, né? Agora aqui. Miss Cushing se mostra muito aflita diante da proporção que o caso tomou e revela isso aos investigadores. Identifique lá no texto, né, um trecho em que isso se fica evidente, né? Aí tem lá um pedacinho do texto. Sou uma mulher sossegada e vivo uma vida reclusa. É novidade para mim ver meu nome nos jornais e ter a polícia na minha casa. Ela fala isso lá no comecinho. A situação vivida por ela movimentou a comunidade em que vivia. E aí? Explique. Então, a vizinhança voltou seus olhares para a casa da Miss Susan, levando-a a se sentir ainda mais exposta e fragilizada. Então, todo mundo passou a falar dela, né? Ao conversar com Miss Susan, Sherlock Holmes começa a lhe fazer diversas perguntas, sempre demonstrando atenção ao que ela tinha a dizer. O trecho a seguir apresenta uma situação peculiar vivida por Sherlock Holmes ao final dessa conversa. Leia-o. Por um instante, foi possível ver um misto de surpresa e satisfação em seu semblante ansioso. Mas assim que ela deu uma espiada para descobrir a causa do seu silêncio, Holmes voltou a ficar sério como sempre. Diante desse trecho, o que pode supor a respeito do comportamento da Miss Cushing? Então, aí também a resposta pessoal de vocês, mas temos como sugestão, né, de resposta, que ela escondia algo ou que ela estava mentindo, né? Letra B. O que se pode concluir acerca da mudança de fisionomia do investigador?
o que se pode concluir é que aparentemente ele havia descoberto algo importante para a revelação do caso, né? Ou algo que pudesse apontar uma nova pista, né, na investigação. Como se observou em um conto de enigma, a figura do detetive é fundamental, visto que, além de quem resolve tudo, todo o mistério, existe ao redor do crime. Qual foi a justificativa do Mr. Lestrade para convidar Sherlock Holmes para trabalhar nesse caso? O que isso revela com relação ao caso? Então, aí lá no texto também fala sobre isso, que ele comenta, né, tem uma parte que Mr. Lestrade comenta que o caso parece fazer um gênero de Sherlock Holmes, sugerindo que a situação não é simples, né, de se resolver, é por isso chamou um detetive. Então, era até aí que eu tinha pedido para vocês, né, até a página 21. Aí, agora, eu quero que vocês continuem da 22 até 22 e 23, certo? Vamos fazer agora, 22 e 23. A 22 tem a continuação dessa número 5 aqui, a letra B, né? Mais perguntas. A 23 tem aqui o conceito de conto de enigma. É caracterizado por apresentar uma situação de mistério em torno dos personagens envolvidos. Os fatos narrados são permeados de informações que podem ser pistas para a resolução do enigma. Como na maioria dos contos, os personagens são apresentados sem grande aprofundamento psicológico. Porém, suas descrições podem contribuir para o tom misterioso da trama. Essa combinação busca envolver o leitor a fim de aumentar sua curiosidade para a solução do mistério em torno do fato principal. Então, gente, eu quero que vocês façam aí os exercícios da página 22 e 23 para agora, né? Vamos responder no livro, tirar a foto e mandar para mim no WhatsApp, ok? Então, abraços e até daqui a pouco.